Eu vou te ensinar nesse vídeo o jeito mais fácil de você decorar todas as estruturas de peças que podem cair na sua prova da segunda fase da OAB. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara Fernandes, mais conhecida como Vício de Estudante, e o meu grande objetivo nesse canal do YouTube é te ajudar a ser aprovado na prova da OAB, seja na primeira fase quanto na segunda fase. Então aqui nesse canal você encontra vídeos semanais novos com vários conteúdos que vão te ensinar a estudar de verdade, com estratégia e com metodologias que funcionam para a prova da OAB. Então, se você é um OABeiro ou um futuro OABeiro, já se inscreve nesse canal para não perder nenhum vídeo. E aproveita, me acompanha também lá no Instagram, que é @vício-de-um-estudante, porque lá eu tô conversando todos os dias com vocês sobre o exame de ordem. E o vídeo de hoje, ele é um dos mais importantes para você que vai fazer a segunda fase da OAB. Porque uma das maiores dificuldades, aquele que dá pesadelo em todo OABeiro de segunda fase é o quê? Esquecer a estrutura na hora da peça. É errar a peça da prova. Porque tudo isso te faz ou zerar, no caso se você erra a peça, ou você pode perder muito ponto por besteira, que eu considero perder ponto por esquecer a estrutura básica da peça. Então, eu resolvi gravar esse vídeo porque existe uma técnica que eu passo para os meus alunos do Método VDE, meu curso de segunda fase, para você não se assustar com tanto de peças e, de fato, poder ir para a prova com mais segurança em relação a essas estruturas. Como você bem sabe, existem muitas peças que podem cair na sua prova. Em cada área da segunda fase, existem aí mais ou menos de 25 a 30 peças. Então chega na reta final de segunda fase e o pobre do OABeiro não sabe para onde olha, não sabe para que peça ele vai focar, porque qualquer uma é possível de cair no edital. Então o desespero logo bate. Como é que eu vou decorar a estrutura de 25, 30 peças, chegar na prova e não esquecer de nada? E aí que tá o problema. Na verdade, o grande problema está em você querer decorar, quando na verdade cada peça tem o seu lugarzinho ali de cabimento e cada uma é bem diferente da outra. Então você precisa, primeiro de tudo, não buscar decorar, mas sim entender a lógica de cada peça, porque aí as chances de você errar são mínimas quando você de fato entende qual é o momento processual, quais são as hipóteses de cabimento, qual é a característica específica daquela peça. Tudo isso vai facilitar e você vai identificar logo de cara a peça da sua prova de segunda fase. Tá, Ana, eu entendi que eu preciso entender as hipóteses para não confundir em vez de decorar. Tá, mas como é que eu faço? Ainda assim são muitas peças. Como é que eu faço para na hora da prova não se confundir? Aí que entra o meu segredo que eu quero te contar nesse vídeo. Então já aproveita e deixa o seu like, porque isso vai facilitar muito a tua vida. Você vai organizar todas as potenciais peças que podem ser cobradas na sua prova em famílias, em 4 tipos de famílias. A primeira família é a família das iniciais. Toda e qualquer petição inicial você vai colocar na família de inicial. Segunda família, família de defesas. Toda peça dentro de uma defesa, ela tem que ser colocada dentro dessa família. Terceira família, a grande e tão temida família dos recursos. Todos os recursos que são possíveis, que estão previstos no seu edital, você precisa colocar dentro dessa terceira família, que são os recursos. E a quarta família é a família outros. Caso alguma peça do seu edital não caiba dentro de uma dessas famílias, você pode colocar ela na família outras, que seria aquelas peças mais diferentonas, que não é nenhum inicial, nenhuma peça de defesa e nenhuma peça recursal. Tá, Ana, eu entendi que eu tenho que fazer essa divisão, mas pra que tu tá pedindo isso? Porque você não vai precisar enxergar cada peça como uma única. Você vai apenas enxergar 4 grupos de peça. E isso vai facilitar muito mais o seu aprendizado. Por exemplo, na família de iniciais, toda inicial possui a mesma estrutura. Então, mesmo que dentro dessa família de iniciais possuam várias peças, possui, sei lá, 5 peças,
todas essas 5 peças, elas possuem a mesma estrutura básica. E aí o que vai diferenciar uma a outra é uma característica. Exemplo, como é que eu diferencio uma ação de procedimento comum com um mandado de segurança? Basicamente, a característica principal que o enunciado ele vai te trazer é que o mandado de segurança ele não admite dilação probatória, ele não admite produção de prova. Então, como é que eu diferencio essas duas ações? Dessa forma. Existe algum elemento na peça que seja diferente dessas outras? É aí que você vai começando a entender. Então, não existe 5 petições iniciais com estruturas completamente diferentes. Existe uma petição inicial com estrutura básica e você vai acrescentando elementos daquela peça naquela estrutura. Ah, uma peça tem um pedido diferente. Aí que você vai entendendo quais são as diferenças de cada peça e não cai o quê? No esquecimento. Porque você, em vez de você tratar 10 iniciais como peças completamente diferentes, você vai tratar um inicial e percebendo as diferenças entre elas. A mesma coisa de recurso, por exemplo. Existem diversos recursos, inclusive grande maioria dos OABeiros não querem que caia recurso por achar difícil. Ah, tem recurso que tem folha de rosto, outro não tem folha de rosto, né? Peça de interposição. Enfim, primeiro de tudo, todos os recursos também seguem a mesma estrutura básica. E, gente, pra ser sincero, eu acho até mais fácil quando o recurso cai, porque você apenas vai rebater tudo aquilo que o enunciado já vai te dar. Então todos os argumentos já estão ali na sua mão. Você só não pode perder ponto por errar a estrutura. E aí que você precisa entender que todos os recursos possuem estrutura básica, sendo que existem recursos que têm uma folha de rosto, tem que entender para onde vai ser direcionado, sabe? Então é enxergar a família de recursos como uma só e você vai debatendo qual é a diferença desse recurso A para o recurso B, qual é a diferença do A para o C, qual é a diferença do A para o D, e assim vai debatendo para tu entender exatamente quando é que cabe cada recurso e quais são as características, sabe? Tudo na segunda fase é lógica. Se tu for pro caminho do decoreba, tu vai esquecer na hora da prova. Por quê? É natural que você esteja nervoso. Então a primeira consequência do nervosismo é o quê? O branco na hora da prova. Então, tu entendeu o babado? A partir de agora eu quero que você foque não em decorar, mas em aprender. E todas as peças que você for revisar a partir de agora, eu quero que você tente encaixar nessas famílias. Família de inicial, família de defesas, família de recursos ou outras, caso não caiba em nenhuma dessas anteriores. E assim fica muito mais fácil você fazer uma revisão efetiva e de fato enxergar as diferenças entre essas peças. Porque dentro de uma mesma família, o momento processual é o mesmo, né? O momento processual é o mesmo, mas a partir das características, das informações que o enunciado vai te trazer, aí que você vai excluindo várias peças, restando só uma. Afinal, o enunciado da prova da OAB costuma ser muito claro, porque não pode deixar uma margem para caber outra peça. Porque imagina só se ele deixar uma margem para caber outra peça. Ele vai ter que aceitar o gabarito de mais de uma peça, o que seria um absurdo para o exame de ordem. Isso já aconteceu, se eu não me engano, 2 vezes na história do exame de ordem, então é uma coisa muito rara. Então eles fazem de tudo, gente, para o enunciado ele ser muito claro, objetivo, cada informação importa, para você chegar na conclusão que só cabe uma só peça. Por isso que ele te traz elementos que excluem outras e que te faça escolher por aquela peça. E é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa dica me ajudou muito quando eu estava fazendo a minha segunda fase e eu quero que esse vídeo alcance o maior número de pessoas, porque eu sei do desespero que é um OABeiro pré-segunda fase do OAB. Então manda esse vídeo para todas as pessoas que tu conhece que vai fazer a segunda fase, porque eu tenho certeza que vai dar uma paz de espírito quando você dividir todas as peças nas famílias e fazer esse exercício de enxergar as diferenças e semelhanças entre elas. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!